Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Chronicast, esse podcast criado para você, para te trazer bastante entretenimento, bastante informação. Temos sempre um conteúdo que vai de encontro àquilo que você gosta e àquilo que você quer ver, tá certo? Então, se você, se inscreve lá na rede social. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreva, acione o sininho, deixa like, compartilha, comenta, ajude o Chronicast a ir mais longe. E agora nós temos também o Facebook, o Instagram, que é lá o @BarbosaChronicast. Você entra lá, segue a gente lá nesses canais também. Também temos no Kawaii, temos no TikTok. Então não falta local para você poder acompanhar os episódios aqui do Chronicast, tá certo? E se você conhece alguém ou você tem uma história bacana, o poder público não dá ouvidos para você, faz o seguinte, entre em contato conosco. Anota esse número aí, ó. 019 978050533 19 978050533. Esse é o WhatsApp aqui do Chronicast. Você vai, não adianta ligar que não vai ter como atender, é só mensagem, tá certo? Deixa aí o nome da pessoa, conta uma breve história, o número de contato e a produção vai falar com ele e se der tudo certo, ele vai estar contando a história aqui no Chronicast, porque o Chronicast gosta de contar histórias, tá certo? Então, não deixa passar, ok? Bom, a nossa... Rapaz, quanta coisa. Vamos lá. Nossa convidada de hoje, eu prometi para ela que não ia falar a idade dela. Eu sempre falo, mas hoje eu não vou falar, não. Mas ela é médica... Tem um trava-língua aqui, então se travar, vocês não reparem. Nossa convidada de hoje é médica otorrinolaringologista há mais de 25 anos, formada pela PUC Campinas, também mestre e doutora em ciências pela USP, professora universitária por 16 anos, escritora, mãe e atualmente trabalha atendendo num consultório em Campinas e também com gestão hospitalar em Itatiba. Hoje eu tenho o prazer de conversar com a doutora Elaine Mendes. Seja bem-vinda ao Chronicast. Bom dia, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, é um prazer imenso estar aqui. Até eu fiquei ouvindo você falar e falei, nossa, que trajetória longa minha. Eu acho que eu não preciso falar a minha idade ainda não, já dá para saber mais ou menos. É um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Doutora, vamos começando assim para quebrar um pouco o gelo. Me fale um pouquinho sobre a senhora. Quem que é a doutora Elaine Mendes? Elaine Mendes é mineira, nasceu em Belo Horizonte, veio para Campinas com 10 anos e aqui eu fiz a minha vida mesmo. Aí eu entrei na faculdade de medicina, na PUC, e ali eu fiz uma carreira, fiquei 8 anos trabalhando no hospital escola, fui para a área acadêmica, mestrado depois, doutorado, e sempre gostei desse ambiente universitário. Mas depois eu casei, me tornei mãe, aí veio um novo episódio na minha vida. Muita coisa muda quando a mulher se dedica à maternidade. Nesse período também eu tive um avanço espiritual muito grande, eu tive minha experiência espiritual muito importante. E a vida vai me levando a contextos, com a maternidade me levou a contextos que eu acabei até diversificando a minha atuação profissional. E acabei escrevendo, e eu sempre gostei de ensinar, gosto de falar. E eu acho que essa é a trajetória, o resumo da Elaine, que ela vai se transformando ao longo dos anos. Não sei me definir, sabia? Quando você me perguntou, eu falei, olha, como é difícil se definir, né? Acho que é um resumo da minha vida mesmo. Nunca é fácil. Eu fujo dessa pergunta. A senhora ou você? Como você prefere que eu te chame? Você. Ah, tá certo. Porque quando me perguntam, eu tento fugir. Esse negócio de falar de si mesmo, né? É complicado. Mas... às vezes não tem como escapar, ainda mais quando vem um rapaz ainda pergunta, ainda é para acabar com o piqui do Goiás mesmo. Mas estou aqui, em tua presença, Senhor, quando a alma se deleita na presença do Altíssimo, da editora Pelegrino, né? É o livro da doutora, que ela escreveu, né, doutora Elaine Mendes, aqui está como Elaine Mendes. Tem um negócio que me chamou a atenção aqui, que eu achei demais, doutora, demais. Bem na capa, deixa eu ver aqui, é depois da introdução. É um versículo que me chamou muita atenção. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições, para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições. Tem tudo a ver, né? O que nós vamos conversar hoje. Que nós temos, e nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus, 2 Coríntios 1:4.
O outro também é muito bom. As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Provérbios 27:17. Doutora, fala um pouco, como que aconteceu esse livro na sua vida? Como... Esses 2 versículos, acho que você resumiu muito bem. Eu amo esses 2 versículos mesmo, porque é bem isso. Esse livro nasceu num momento de dor. Eu posso confessar que foi num momento de dor, que eu falo que foi um deserto que eu vivi. E aqui eu vou falar da minha espiritualidade, né? Respeitando a espiritualidade de cada um, mas eu sou cristã. E nesse momento de vida que eu estava passando, foi um momento do meu encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Porque eu estava num deserto e eu falava, eu precisava de uma ajuda. E naquele momento eu estava me sentindo muito solitária, né? E eu estava mesmo. Existe a solitude, que você está sem ninguém, mas você está bem, né? Você está convivendo, mas naquele momento eu estava me sentindo solitária. E foi Jesus que me deu forças naquele momento. Eu descobri, foi um despertar mesmo, de ver a vida com outros olhos, de ver as situações com outros olhos. E foi como se fosse um descortinar na minha frente. Eu enxerguei o mundo de outro jeito. Tanto que essa descoberta me fez depois estudar neurociências da fé, que isso tem até explicação. Eu falei, nossa, foi isso que eu senti. E nesse processo, tudo que eu vivia no dia a dia, eu via a Bíblia. Porque eu comecei a ler a Bíblia de outra forma, como se tivesse aberto um livro na minha frente, que eu comecei a entender. E colocar tudo que eu vivia, a Bíblia estava me respondendo. Um livro de mais de 2000 anos, né? Eu digo que a Bíblia é um livro atemporal e o mais sábio que existe. E não tem como você não tirar conhecimento dali. Foi aquilo, eu falei, o que eu faço com isso que eu estou enxergando, que parece que ninguém está enxergando? E eu comecei a fazer textos aleatórios, principalmente na madrugada. Meu filho era muito pequeno, era o horário que eu ficava entre a amamentação e outra, eu ficava acordada. Depois de todos os textos prontos, eu não sabia o que fazer com esses textos, foi quando eu levei até para o meu pastor na época, e ele falou assim, edita e elenca esses textos. Um dia em oração eu falei, faz igual você fez as suas teses, a de mestrado, sua dissertação de mestrado, a tese de doutorado, coloca isso em texto. Eu coloquei tudo em texto, sequencial, revi os textos, falei, agora o que eu faço com esse texto? Foi passo a passo. E aí veio no meu coração, por que você não publica? Eu falei, gente, eu não sou escritora, né? E aí foi uma saga, porque aí eu fui, como eu fiz em tudo na minha vida atrás, fui ligando, calçando a cara, ligando, e aí a editora Peregrino, digamos, me acolheu. E nasceu esse livro na intenção de edificar vidas de outras pessoas, na intenção de fazer que elas leiam aquilo que eu queria ter lido quando eu estava passando por isso. Mais ou menos isso. Eu sou suspeito de falar da palavra de Deus. Sou muito suspeito. Primeiro porque eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Eu sou apaixonado por tudo que vem de Deus. Eu me emociono. Porque eu sei de onde Ele me tirou. Amém. E eu falo para todo mundo, a Bíblia é o manual de instrução do ser humano. Exato. Então tudo você tem lá. Fala de tudo, fala de ideologia de gênero, fala de tudo. A Bíblia não escapa nada da Bíblia. Tudo que o pessoal fala é novo, esse negócio é novo, não existia. Procura, tem. Tem, é só procurar com calma, com jeitinho, né? E o maravilhoso é que as pessoas acham que assim, aceitei Jesus, agora o negócio vai ficar maravilhoso, posso pôr o pé na mesa, aí é que se engana. Porque o nosso Cristo, ele deu uma pista. Falou, vocês vão ter aflição no mundo, viu? Vai ter problema. Não acho que a vida de vocês, por causa do meu nome, vai ser um mar de rosas, não. Mas fica tranquilo, eu venci. Se eu venci, vocês vencem também. Né? Eu acho que isso é o mais importante. Que apesar das agruras da vida, das dificuldades da vida, a gente ainda tem um Pai que olha por nós. É bem aquilo, eu conversei com o pastor Danilo Brito, no meu segundo episódio, falando sobre a culpa. E a consequência da culpa. E a gente abordou justamente a parábola do filho pródigo na nossa conversa. E reflete bem isso. É aquela pessoa que se distancia, passa por um problema, uma dificuldade, mas ele cai em si e volta. E Deus é bem isso. É aquele que não espera nem você pedir perdão, mas já está de braços abertos, pronto para te perdoar. E isso é interessante. Elaine, doutora Elaine, o que é TEA? Vamos lá. TEA a letra T é transtorno do espectro autista, né? E por que transtorno do espectro autista? Porque a gente vai falar muito ainda das características do transtorno do espectro autista. É um espectro, então tem
várias sintomatologias, níveis de sintomatologia, né? Então, tem um grupo, como se fosse você pegasse uma caixa e colocasse ali várias pessoas cujo neurodesenvolvimento teve alguma alteração. Então, é uma alteração no neurodesenvolvimento de certos indivíduos. Na hora que o sistema nervoso central está se desenvolvendo, ele tem algumas alterações, algumas características, que darão origem a algumas sintomatologias, alguns sinais, que são bem complexos, heterogêneos demais, e que varia muito de uma pessoa para outra, e por isso essa polêmica toda em cima do TEA. Em resumo, o TEA é isso, e tem características específicas desses indivíduos. Tá. Você é otorrinolaringologista, né? Como que acontece, como a senhora teve contato com o TEA? De repente, assim, eu sou otorrino, mexo com uma outra área, né? É verdade. Já falou que gosta de estudar, então é por aí? É engraçado, Barbosa, que eu mesmo já me fiz a pergunta, o que uma pessoa vai pensar de ver uma otorrino falando de TEA? Não tem nada a ver, né? E aí é bom que essa chance de falar um pouco sobre isso é o que a gente estava falando, que as experiências da vida vão levando a gente a algum lugar. Às vezes, aliás, inclusive, pegando o gancho na sua fala anterior, as aflições que nós temos não são em vão, né? Ela tem um motivo para acontecer. Então, tem muitas pessoas que passam por processos muito ruins e saem muito amarguradas, piores do que o processo. O processo tem que acontecer para que você saia melhor do que você entrou. Então, como que eu me descobri com o TEA? Eu sou otorrino, ok. Mas quando eu tive a minha parada para ser mãe, eu sempre gostei de estudar. Isso sempre foi uma característica minha. Eu sou um pouco autodidata, assim, eu vou atrás das coisas que me interessam. O meu filho começou com 3 meses de idade com uma alergia alimentar. E que eu, enquanto mãe, tive que buscar ajuda e o diagnóstico. E isso me fez me interessar por neurodesenvolvimento também infantil, que até então não era meu foco, meu olhar mais importante. E aí eu fui estudando sobre o neurodesenvolvimento infantil, ele com alergia alimentar teve alteração também da questão alimentar, seletivo, sensorial, tudo isso foi me levando a uma série de estudos que eu fui entendendo mais o neurodesenvolvimento infantil, e eu sou mãe, fui levar filho para a escola, mãe tem comunicação com outras mães. Porta de escola é um lugar mágico, onde você consegue tirar angústias de mães que se fecham. Quando eu começava a contar a minha angústia, essas mães contavam para mim as angústias delas. Isso foi cada vez mais me despertando. Dentro da otorrino, o que ela tem a ver com o TEA? Na verdade, 2 coisas. Uma das principais características dentro do transtorno, que a gente vai falar das características do transtorno, é a dificuldade da comunicação. E uma das formas de comunicação é a linguagem verbal. Então, muitas vezes, eles não conseguem falar. Criança que não fala, às vezes acaba no otorrino por quê? Será que não ouve? Criança que não ouve não fala. Mas nem todas as crianças que não falam têm algum problema auditivo. Então, uma das coisas que o otorrino acaba pegando no consultório, a porta de entrada, são crianças com dificuldade auditiva que podem levar a não falar, né? Então, por isso que toda hipótese de diagnóstico de transtorno do espectro autista tem que ter uma avaliação de um otorrino, no mínimo, para ver a audição dessa criança, né? Então, tem várias causas para uma criança não falar. E hoje todo mundo fala, meu filho não fala, será que é TEA? Começando por aí, já estou engatando no TEA aqui. Outra coisa que eu sempre gostei de estudar neurociências. Existe uma área dentro da otorrinolaringologia, eu não tenho titulação nessa área. Eu fiz curso extensivo, mas eu não tirei o título de especialização. Mas que ela trabalha com alteração de neurodesenvolvimento da linguagem de aprendizado. Então, quando eu fiz esse curso extensivo, na verdade, eu comecei a fazer o primeiro curso, meu filho estava com 1 mês de idade, e eu tive que parar por causa do problema de saúde que ele teve, eu consegui fazer esse curso 10 anos depois. E terminei. E esse curso fala muito de transtorno de desenvolvimento, a linguagem, a aprendizagem, e se fala muito do TEA ali. Então, as coisas caminham, sabe, Barbosa? As coisas vão se entrelaçando. Então, eu me apaixonei por esse mundo infantil por causa da maternidade, passei por problemas que eu tive que estudar, e minha comunicação com mães me trouxe aquilo que a gente quer dar para o outro, talvez aquilo que a gente não teve. Então, eu abraço isso para mim. Deixa eu fazer por ela o que eu gostaria que tivessem feito por mim, né? Que faz muito daquele versículo, né? Deus nos ajuda. Né? E aí eu falei, agora eu posso ser um canal de bênção na vida de alguém. Isso é uma coisa que mexe muito. E para quem muito é dado, muito será cobrado. Então, verdade. Chega uma hora que Deus nos dá uma série de capacitações, então use isso a favor de alguma coisa do bem, né? Acho que foi assim que o TEA caiu no meu colo. E ele está vindo. Acho que ele me escolheu também.
pelas situações. E aí as coisas estão acontecendo diante do transtorno do espectro autista. Ou seja, embora sejam duas áreas distintas, uma necessita da outra. Ou Sim. seja, então, o quê? Porque essa pergunta, mas uma otorrinolaringologista falando sobre TEA tem a ver? Tem. Então, Tem. se você não sabe, tem. Né? E isso é interessante. Quais são as principais características dos indivíduos que desenvolvem o TEA? O TEA, a gente fala que é complexo porque o TEA tem algumas... Para você fazer um diagnóstico, você tem que ter critérios para você fazer esse diagnóstico, tá? Então, existem critérios que a gente chama A e B. Então, você tem que ter todos os critérios que estão... Todos os itens dos critérios A, que são 3, e pelo menos 2 dos 4 que estão nos critérios B. Eles falam a respeito do quê, Elaine? Vou tentar resumir, né? Porque não é aqui a nossa intenção. Mas, assim, o mais importante é que a pessoa que está dentro do transtorno, ela tem uma dificuldade de comunicação e interação social. Então, ela tem uma dificuldade de comunicar e de se relacionar socialmente com outra pessoa. Para eu me comunicar com você aqui, eu tenho que estar entendendo o que você está falando comigo, eu tenho que interpretar, eu tenho que voltar uma resposta que você possa entender também, e eu tenho que entender qual que é a intenção, por exemplo, da sua pergunta. Dentro de um contexto, a pergunta podia levar para um lado ou para o outro. Esse jogo de cintura na hora da comunicação social, eles não têm. Outra coisa é... Eles têm dificuldade de se colocar no lugar do outro, por exemplo. Quando você está afetiva numa relação qualquer que seja de trabalho, seja afetivo, emocional, você se coloca muitas vezes no lugar do outro para entender o que o outro quer. Eles não, eles são mais literais. Então, essa dificuldade social, eles são mais ligados às coisas do que às pessoas, porque eles têm dificuldade de entender o que você quer falar. Então, eles têm dificuldade de focar olhar. Então, a questão social da interação, comunicação social é o que mais importante dentro do espectro autista. E outros critérios que seriam no B é mais em relação ao comportamento. Eles têm comportamentos restritivos e repetitivos e eles são mais rígidos, né? Esses comportamentos, eles têm que vir desde a infância e prejudicar a vida normal da pessoa em vários contextos, escolar, familiar, no trabalho. Então, tem uma série de características que uma pessoa tem que ter para ela caber dentro do transtorno do espectro autista. Antigamente, falava-se mais de autismo só. Por que agora é transtorno do espectro autista? Porque antes, por exemplo, existia a síndrome de Asperger, que a gente pode falar um pouco dela depois, existia a alteração do desenvolvimento global da criança, existia o autismo. Agora eles viram que todas essas entidades, eles têm a mesma base, o mesmo funcionamento. Então, eles colocaram todas essas entidades dentro do espectro autista. Então, antes, quem não seria diagnosticado como autista, né, autismo, hoje está dentro do transtorno do espectro autista. São pessoas, envolve toda... a sacolinha ficou maior. Entendi. Por isso também que aumentou-se o diagnóstico. É mais ou menos isso. Que o ser humano, ele tem uma tendência a pré-julgar aquilo que ele não entende. Sim. Ou ele não conhece o assunto e ele tende a achar tudo, menos a coisa correta, né? E quando a senhora for questão de social, acho que é bem isso. As pessoas às vezes julgam por não conhecer o assunto e ninguém vem com uma carteirinha ou com um crachá dizendo tenho isso ou tenho aquilo, né? E no âmbito escolar, principalmente para uma criança, como que ele, de repente, a escola hoje, o ensino hoje, está preparado? Porque fala muito sobre inclusão, que você tem que pegar e colocar todo mundo junto, mas será que não só os alunos, os amiguinhos, mas os professores, os mestres, eles estão preparados? Porque eu vim de escola pública, eu lembro que na minha época, eu também não vou falar a minha idade, costumo dizer que o Barbosa ele não é velho, né? Eu estou de luzes, e não vi o dilúvio, mas eu pisei no barro, inclusive limpei o sapato ontem. Mas na minha época você tinha médico na escola, você tinha dentista na escola. E hoje você não tem mais nada disso, né? Será que a escola pública ou privada ela está preparada para esse acolhimento?
Não, Barbosa, infelizmente não. Hoje, o que eu digo é o seguinte, a gente está se informando cada vez mais, né? Não posso dizer que ninguém esteja preparado. Nós estamos falando da maioria, da massa, tá? Da grande maioria. As pessoas estão se preocupando em entender mais. Por quê? Porque a incidência está aumentando, o diagnóstico está aparecendo e também, devido ao poder público colocar esse tema mais em pauta, passa a ter cobrança a respeito desse feedback escolar. Então, nem a escola, e digo mais, nem todos os profissionais médicos estão preparados. Tá? Por quê? Porque o transtorno espectro autista tem que ter muita disciplina, você tem que ter muita cautela ao se fechar um diagnóstico, mas você não pode ter atraso nesse diagnóstico. Então, a escola, começa na escola por quê? A segunda casa de uma criança é a escola. Então, muitas vezes, as primeiras características de sociabilização vão aparecer na escola. E aí, essa demanda chega aos pais. E a escola começa a cobrar dos pais alguns posicionamentos. Ó, tem que levar nisso, tem que levar naquilo outro. Só que os pais começam a ir a saga dos pais, a jornada. Para onde que eu vou, o que essa criança tem. A mãe, o cuidador mais próximo, sempre sabe que está alguma coisa ali que não está muito, não digo normal, natural. Porque o neurodesenvolvimento está realmente alterado, né? Então, vai desde a comunicação na hora de, por exemplo, a gente quando está comunicando, a gente usa a fala, a linguagem verbal, e a gente usa muito a linguagem não verbal. Então, postura de olhar, de gesto, às vezes só uma olhada para o filho, assim, ele já vai entender. E o autista, quem está dentro do transtorno do espectro autista, ele não tem essa capacidade, essa sagacidade de falar assim, o que ela quer dizer com aquele olhar? O que quer dizer com... Sabe quando você fala assim, minha mãe pisou de um jeito que ela está nervosa? O autista não saca isso. E aí, e ele desconecta muito do ambiente porque é desinteressante. E pensa num cérebro muito ativo que está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo e ele foca naquilo que ele tem um interesse restrito. Isso na escola, você imagina. As crianças são barulhentas. Uma coisa que o transtorno do espectro autista tem muito, mas não é ter isso que você tem o transtorno, tá? As pessoas confundem isso. Mas o transtorno tem. É alteração sensorial. Ou ele sente muito ou ele sente pouco. E o que é sensorial? Audição, visão, cheiro, paladar, toque, equilíbrio. Então, o que acontece? Imagina uma sala de aula barulhenta, criança gritando daqui, outra dali, a professora dá fala mais alto ali, a criança começa a desorganizar. Então, o transtorno espectro autista, ele se desorganiza dependendo da questão sensorial que ele tem. Comida, gosto, paladar, se é mole, se é duro, a cor. Então, eles são restritivos. Às vezes, só come comida de uma cor só. Começa a dificultar a interação com as crianças. Ai, mas essa criança é difícil. Essa criança, a gente fala, parece que ela não está escutando. Eu chamo ciclano, ele não olha para mim. Ele tem dificuldade de focar olhar, lembra? E ele não tem aquela comunicação de triangular o olhar. Por exemplo, quando você fala assim, olha aquilo ali, todo mundo olha. Olha, ele não vai olhar. Ou então ele não vai mandar você olhar, ele não vai apontar e falar assim, olha, sabe quando você interage assim, olha, não. Ele apontou e acabou. Tipo, ele está entendendo o que eu estou falando. Ele não está conseguindo chegar até você. Isso no ambiente escolar, ele é muito evidente. E isso é desde novinho. Agora, quando uma professora começa a observar isso, ela não sabe qual o diagnóstico, a mãe não sabe qual o diagnóstico. Eu estou aqui já dando engenheiro de obra pronta. Eu estou te falando todos os sintomas que eu já disse que ele tinha. Aí você já está sacando. Isso no dia a dia, você não consegue prestar atenção. E aí vem as demandas. Aí chega nos médicos e muitos não estão preparados. Porta de entrada é um pediatra. E às vezes o pediatra não está habituado àquilo e está tudo bem, sabe? Eu acho que ninguém precisa saber tudo e não é para saber. Cada um tem sua função. Quando você entrar em contato com uma coisa que você não souber, encaminhe para outro, então. Né? Então, a escola, ela acaba tendo... Agora, você veja, dentro do transtorno, você precisava ter alguém prestando mais atenção nessa criança. As salas têm muitos alunos. E é um professor, às vezes, com um auxiliar. Com uma carga nas costas desse professor, que você tem que dar determinada matéria, enfim. Como que ele faz tudo isso? Então, se você não fizer uma capacitação real desses profissionais, de uma forma séria, uma educação continuada, é difícil para eles conduzirem. Às vezes, eles até sabem o diagnóstico. Eu achei interessante uma situação que eu passei outro dia, de uma coordenadora de uma escola de inglês,
que veio me perguntar, não era sobre o TEA, mas era uma outra alteração do neurodesenvolvimento, e ela chegou para mim e falou assim, o que você sugere que eu faça? Pronto. E eu falei, que legal, porque assim, apesar dela ser a coordenadora, ela teve a sensibilidade de dizer, eu não estou sabendo lidar com essa situação. E ela perguntou para mim, o que você sugere que eu faça? Ao mesmo tempo que para mim me gerou uma insegurança, tipo, mas ela é a coordenadora, não sabe como conduzir? Eu falei, que bacana, ela se abriu. E eu falei, olha, eu vou falar o que eu acho que você poderia fazer nessa situação, mas você, né... E aí eu expliquei para ela o que ela estava vivendo. E ela, agora eu entendi. Você acha que se eu fizer assim, assim, assado, pode ser melhor? Eu falei, sim. Ou não faça assim, não faça assado. Então, essa educação continuada, o ser humano, às vezes, também tem uma dificuldade de aceitar que ele não está sabendo aquilo. Né? A gente vai esbarrar em características pessoais. E isso demanda também dinheiro. Né? Então, não está preparada. Você vê que é uma coisa muito mais além do que a gente está conversando aqui. E um professor, se ele chega para uma mãe e fala assim, vai procurar uma fono, vai procurar uma psicóloga, vai procurar... Aí os pais, os cuidadores, vão cada hora num especialista que não se falam, e aí o especialista fala assim, olha, a parte de psicologia eu já estou fazendo terapia, mas eu acho que é outro, você tem que procurar um fono. Aí ela, que fono que eu vou? Aí vai numa fono, mas muitas vezes, o que eu falo, o diagnóstico ainda tem que vir de algum médico para orquestrar, sabe? Eu sempre uso essa analogia, é uma orquestra e tem que ter um maestro orquestrando. Para falar assim, olha, seu filho está com alteração de desenvolvimento aqui, aqui e aqui. Às vezes o diagnóstico demora para chegar. Você não pode fechar o diagnóstico na primeira consulta, mas já pode indicar algumas alterações no neurodesenvolvimento que vai impactar a vida dessa família e dessa criança. Vamos começar a estimular essa criança nisso, nisso e nisso. E aí vem a escola, às vezes, querendo um CID, e por poder público precisa de um CID para liberar um tratamento. É tudo muito truncado, é tudo muito imbricado. Por isso que eu sou a favor sempre, cada vez mais instrução, educação, falar do assunto, desmistificar algumas coisas, esclarecer outras, para que, eu acho que em cada área alguém se levanta para poder fazer algo em prol. Então, preparado a gente não está. Nem os médicos mesmos estão todos. Nem todos os neuropediatras vão fazer diagnóstico, nem todos os pediatras vão saber. Quem às vezes fecha mesmo o diagnóstico é um psiquiatra. Tem momentos que precisa de medicação ou não. E ele vai começar a orquestrar, só que tem que ser tudo multidisciplinar e conversado. Até os profissionais se falarem com a escola. Todo mundo junto, sabe? Todo mundo junto e misturado. Tem que ser a mesma panelinha, todo mundo cuidando da mesma criança. Porque senão o resultado não vai ser efetivo. A senhora falou de escola com muita criança, né? Barulho. Não é no Brasil, não, né? No Brasil não tem isso. Então. Imagina, deve ser lá fora, deve ser na Argentina. Mas... Pois é. Existem diferentes níveis? Existe. Como é um transtorno, e a gente está falando em espectro, o que a gente fala em espectro? Vários níveis, né? Uhum. Igual a gente fala em espectro de cor. Azul clarinho, azul claro, é isso que eu queria que as pessoas entendessem. É um espectro, e nesse espectro tem nível 1, 2 e 3. Como é que é baseado a classificação em níveis? O tanto de suporte que esse indivíduo vai precisar ou não. Então, tem crianças que estão dentro do espectro, e uma coisa interessante que a gente tem que saber... Quando se falava em autismo antigamente, automaticamente a gente pensava numa pessoa com uma alteração do QI, uma pessoa com deficiência intelectual. Uhum. Né? Então, quando eu era criança pequena de Belo Horizonte, e se falava em autismo, a imagem que se via era uma pessoa que não falava, uma pessoa sentada em algum lugar se balançando, e uma pessoa que não tinha condição de conversar porque a pessoa não era deficiente intelectual. Isso é o extremo. E antigamente, vamos pensar, os diagnósticos eram muito tardios, não eram feitos, e a pessoa ia ficando cada vez mais à margem. Isso que acontecia. Então, você começou falando de inclusão, e eu aqui, né, viajei um pouquinho, nós temos muita dificuldade de fazer a inclusão. Falar de inclusão é muito lindo, muito bonito. No dia a dia, a inclusão, na rua, na escola, na porta de uma escola, isso, cá entre nós estamos longe de chegar lá.
A prática é diferente, né, doutor? Então, esse nível 1, 2, 3. O 1 é o que precisa de pouco suporte. Ele vai ter as características, veja, a gente falou de questões sensoriais, o barulho, tudo que chega até ele pode ser desconfortável. E não é frescura. É desconfortável. Eu vou continuar no nível, que é tanta coisa para falar do TEA. Quando eu falo do TEA, é uma coisa que eu fiquei apaixonada pelo TEA, sabe? Eu tenho uma amiga que tem filhos gêmeos, cada um no espectro, e ela falava assim para mim, Elaine, quando eles cresceram um pouquinho mais, um deles falou assim, mamãe, sabe por que eu andava na ponta do pé? Ela falou assim, por quê? Parecia que tinha espinhos embaixo do meu pé, mãe. Então, não é frescura andar, é porque dá dor quando ele punha o pé. Então, o sensorial, ele pode sentir mais dor do que o normal, que geralmente é o que acontece, ou dor nenhuma, né? Então, e essa questão social, de comunicação, quando a gente falou de comportamentos repetitivos, né? E quando eles se desorganizam, às vezes eles têm movimentos estereotipados para se acalmar. Às vezes é o flap de mão, bater a mão, alguns, né, podem até se machucar um pouco, alguns, por causa da questão do equilíbrio, ele se balança. Por que ele faz isso? Para ele ter conforto, para ele poder se reorganizar neurologicamente. Então, tem pessoas, veja, todo esse quadro que precisa de pouco suporte, nível 1. Um suporte razoável e importante, nível 2. E o 3, aquele que não pode ficar sem suporte nenhum, muito, muito mais suporte. Principalmente quando você está colocando dentro do TEA, que nessa piscina, nessa sacolinha que a gente falou, existe alteração da linguagem ou não. Tem TEA que se comunica melhor do que outro. Tem um que nem a linguagem verbal tem. E tem a questão do coeficiente de inteligência, que é a deficiência intelectual ou não. Tem uns, a maioria, eles têm o intelecto preservado, o que antigamente achava que não. O nível 1... Nível 2, geralmente o QI dele ele não tem deficiência intelectual. Já no nível mais, no 3, se ele tiver uma deficiência intelectual, ele vai precisar de muito suporte. Já não fala, não sabe se comunicar. E ainda tem uma deficiência intelectual, olha o suporte que essa pessoa vai precisar. Então, os níveis são baseados no nível de suporte que esse indivíduo precisa. Entendi. E esse suporte envolve especialmente a família. Eu lembrei de um filme, acho que da década de 80, década de 80, eu não vou lembrar o nome. Eu lembro de uma cena que ficou bem marcante. Era uma criança, um rapaz, um menino, né? Uhum. Que, quando a senhora falou da questão da mão, do bater, me veio logo a imagem dessa cena. Ele girava um prato, né? Ele se balançava e ficava com a mão. Sim. E quando tiravam o prato dali, o menino gritava, entrava numa outra esfera, né? E aí a senhora falando, eu acabei falando, então essa é a questão do nível. E o interessante é que, como tudo na vida do ser humano, quanto antes o diagnóstico, sim, melhor para a família entender. Porque, como eu disse antes, a gente não anda com um crachá, né, ou escrito, olha, tenho tal coisa na testa. E se a pessoa tiver um nível 1, ela pode chegar à idade adulta, né? Pode ser um excelente profissional, mas que às vezes as pessoas falam assim, nossa, ele é tão arrogante, a gente fala, não tá nem... E às vezes nem sabe o que está acontecendo. Exatamente. Com essa pessoa, né? Agora, a senhora falou de uma síndrome Asperger. O que é essa síndrome? Você engatou na hora certa, porque eu ia dar esse exemplo. O Asperger, tem gente que fala Asperger, enfim. Vamos falar Asperger. Ele não era considerado autismo, era a síndrome de Asperger. Depois foram ver características dessa síndrome de Asperger, que o que acontece? Eles têm toda essa questão de dificuldade da comunicação, por quê? Eu vi até um TED de uma pessoa da Asperger dando seu próprio testemunho. Eles não entendem, por exemplo, sabe aquela coisa de piada, aquela coisa de metáfora, aquela coisa de você ser sarcástico e dar risada de uma coisa que você fala, eles ficam assim, eles são muito literais. Então, assim, eles beiram a ingenuidade. Então, assim, do que eles estão falando? Todo mundo dá risada e a pessoa não entendeu a piada. Né? Mas a pessoa é extremamente inteligente. Geralmente, o Asperger tem um QI bem acima da média. Então, são pessoas extremamente inteligentes que têm dificuldade nessa comunicação íntima, sabe? Sabe naquele relacionamento íntimo que você dá uma piscada, a pessoa já entendeu, faz assim, vai para lá e tal. A pessoa não está entendendo nada que você está falando. Porque tem a linguagem gestual e na hora de falar,
ela às vezes até a fala é um pouco mais robotizada. Vamos falar que comunicação, quando a gente usa a fala para comunicar, tem crianças, por exemplo, que usa a fala para... Fala, ela tem a linguagem, tipo, mas ela fala uma coisa desconecta. Ela senta aqui, começa a falar para você, eles têm, por exemplo, gosto direcionado a alguma coisa, eles têm um hiperfoco. Crianças gostam muito, por exemplo, pegam um assunto tipo dinossauro, tipo pinguim, como tem aquela série Atypical, que está na Netflix, eu acho que ele tem por pinguim. O que acontece? Ele vai sentar aqui e ele vai falar tudo para você sobre esse assunto. Tudo, 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 tudo. Ele está conversando e se comunicando? Não, você tá calado e ele vai disparar a falar sobre o assunto. Ou se você querer falar de um assunto que ele não está afim de falar, ele vira as costas e sai. Mas ele está falando, mas ele não está se comunicando e está interagindo socialmente. Então, o Asperger, ele tem essas características sensoriais, essas alterações sensoriais, não gosta muito de ruído, não gosta muito de, às vezes, som, muita luz, E, às vezes, eles vão para o oposto. Por exemplo, tem gente dentro do espectro que gosta de som muito alto e rock. Pronto. Né? Então, é o que a gente fala. Quem conheceu uma pessoa que está dentro do espectro é uma pessoa que você conheceu. Cada um vai ser diferente do outro. Cada indivíduo é diferente, né? O Asperger, então, ele tem ele é aquele esquisito que passou na escola como um esquisito, aquela pessoa que é super inteligente, mas, putz, não fala com ninguém, não vai nas festas. Ai, pessoa estranha, não conversa direito. Ai, não sei, parece que ele não gosta da gente. Essa pessoa vai passando, mas ela vai vendo as dificuldades que ela tem, ela vai se isolando socialmente, porque ela não consegue nem entender, nem ser entendida. Então, ela vai se isolando. Pessoa que tem poucos amigos, não gosta muito de festa, não gosta muito de barulho, gosta mais de ficar sozinho, se interessa por um assunto e gosta de falar só daquele assunto, mas tem um QI muito alto, muito inteligente, mas tem essas características dentro do TEA que agora tá dentro do transtorno espectro autista. Mas ele tá dentro do espectro. Mas ele tem um cognitivo normal, ele pode tocar uma vida, às vezes, inteira, assim, o diagnóstico. Mas ele teve seus sofrimentos. Ele vai criando estratégias. Quando ele começa a sofrer e dar errado, ele cria uma estratégia ali, mas nem sabe o que está criando. E ele não sabe que o mundo pensa diferente dele. Né? Então, o Asperger é mais ou menos isso. Mas ele está dentro do espectro. Antigamente não colocava. Agora que ampliou o critério diagnóstico, ele caiu na sacolinha. Então, ele está dentro. Homens e mulheres possuem a mesma chance de desenvolver o TEA? Não, homens mais do que mulheres pela questão genética. É 4 homens para 1 mulher. Tá? Por quê? Porque o locus genético do homem, ele favorece, assim, na verdade, a base, a causa do TEA, né? Tem vários fatores predisponentes, mas o fator mais importante é a genética. E a expressão genética que vai acontecer ou não. Então, para o homem, precisa de poucas alterações, mutações genéticas, é bem complexo, é multigênico, são vários locos e tal. Não cabe aqui, eu nem saberia falar para você detalhes, porque não sou da área da genética. Mas o homem precisa de poucas expressões desses genes para manifestar os sintomas, as características aparecerem. As mulheres, menos. E, além disso, as mulheres já têm, por natureza, um cérebro mais comunicativo. Então, as meninas é mais difícil fazer diagnóstico, porque é aquela quietinha que ela mesmo com a dificuldade de interação social que ela está dentro do espectro, ela consegue ter um cérebro mais comunicativo e social. Então, ela cria estratégias melhor do que o menino. O homem é mais, né, aquela coisa, vai para a caça e volta, mais pragmático, mais racional, mais direto. O cérebro masculino é diferente do feminino. Mas ainda assim, mesmo que as mulheres sejam, digamos, disfarçadas, é mais difícil fazer o diagnóstico, a incidência maior é masculina por causa da questão genética. Ou seja, nem assim a gente consegue ganhar da mulherada. Não, agora eles ganharam para ser maior incidência. Ah, não, estamos dentro d'água, desse jeito não dá, pô. Não dá para ganhar da mulher nem na hora de... Vocês ganham bastante coisa, vocês são os líderes, vai. Vocês são a cabeça da sociedade, vem não. Tá certo. Se uma pessoa desconfiar que o seu filho ou alguém da sua família pode desenvolver esse transtorno, o que ela deve fazer? Porque às vezes aquele negócio, meu filho está doente, meu filho é doente, meu filho é esquisito, meu filho... Quando a mãe ou o pai, a senhora falou, só um adendo, a senhora falou da questão do olhar do pai, eu sei o que é isso. E nunca era bom. Mas você entendia. Sabia que aquele olhar ia ter um diálogo quando chegasse em casa. E o diálogo tinha 2 dedos de largura, era de couro, uma fivela de ferro na ponta. Agora, você imagina se ele desse olhar, você não entendesse nada e ainda assim se apanhasse.
E esse... Ah, Entendeu? Por que eu tô apanhando que eu não tô nem entendendo o que tá acontecendo? O que eu fiz? verdade. Né? Mas e aí, o que a pessoa precisa fazer? Olhou lá, o menino, a criança tá meio diferente, não brinca com os irmãos, não brinca com o primo. Não, o irmão não brincar com o irmão às vezes é normal, né? Mas com o primo... Mas pelo menos briga, né? Eu falo, se não tá brincando, pelo menos briga, né? Tem uma interação. Sempre tem uma emoção aí, né? Envolvida. Uma competitividade, roubou meu lugar, o mais velho pensa, né? Mas existe emoção. Existe interação. Então, na verdade, ele pode... não, o que a pessoa vai pensar, né? O que eu ia falar. O cuidador dessa criança, a gente sempre fala da mãe, mas eu vou me referir à mãe, mas o grande cuidador. Às vezes, pode ser a avó, que é a grande cuidadora, pode ser uma funcionária, a grande cuidadora, pode ser a tia, pode ser a vizinha, enfim. O grande cuidador dessa criança vai observando algumas coisas diferentes das outras crianças que ela conhece. E aí ela vai observando, ela vai falando, ela não vai ter ouvidos no começo, então vai falar que outra coisa muito importante é quando, às vezes, os profissionais de saúde não estão acostumados com isso e falam que vamos esperar coisas, cada um tem seu tempo. Isso hoje tem batido muito na tecla, a gente da área da saúde. Sim, cada um tem seu tempo, mas você tem que respeitar um limite desse tempo. E se o tempo está ultrapassando, independente do nome que você der para aquilo que a criança tem, você começa a estimular essa criança. Porque quanto mais cedo o cérebro da criança, no primeiro ano de vida, ele dobra de tamanho. Quando ele vai chegando no segundo ano de idade, 2 para 3 anos, ele tem uma poda neural. Então, ele está com um monte de neurônio ali que é preciso ter uma poda para ele funcionar melhor. Quanto mais cedo você intervir modulando esse cérebro, melhor é o prognóstico dessa criança. O diagnóstico pode aparecer, às vezes, com sintomas, já no primeiro ano você suspeita, mas é difícil você fechar um diagnóstico nos primeiros 12 meses. Por isso que eu falei da fala e do otorrino. Uma das primeiras coisas é a linguagem verbal, é a fala. Então, as crianças, elas começam já a interagir com a mãe desde pequenininho. Por exemplo, quando você vai amamentar, a criança fixa o olhar no olhar da mãe. É um olhar até apaixonado, né? A criança fica assim no olhar da mãe. O Teia não olha a mãe. Primeira coisa que a mãe fala, por que não olha para mim? A criança fica desconfortável no colo da mãe, porque ela tem a questão sensorial, ela chora demais. Quando coloca no berço, ela melhora. Pô, parece que essa criança não me ama. Estranho, o outro filho gostava do colo, por que essa não gosta? Às vezes a criança, já desde pequena, começa com algumas preferências, as características dela. Por exemplo, ela não gosta, vou chutar, não gosta da cor verde. Só que você não vai saber. Aí toda vez que ela chega num lugar verde, ela começa a ficar inquieta, chata, ela começa a irritar, a mãe fala, o que está acontecendo? Aí ela tira daquele ambiente, a criança vira outra. Ela fala, gente, não era assim outro filho, ou meu sobrinho. Então, quando os pais, eu falo que quem é um cuidador, percebe desde o começo que alguma coisa está de errado. O problema é que eles não dar voz a essas pessoas. As mães, muitas vezes, são subestimadas. Mãe está nervosa. Isso é uma coisa que eu levanto a bandeira para todas as mães. E se eu pudesse defendê-las uma a uma. Porque esse estigma de que mulher tá nervosa, essa mãe é estressada, tá dando piti. Dentro da área de saúde existe isso. É mimimi, né? Eu falo, atrás de uma mulher estressada, de uma mãe píssica, de uma mãe tititi, de uma mãe, neurótica, o que tem atrás dessa mãe? Sempre tem um marido dando dor de cabeça para ela. No mínimo, então, não dando suporte para esse filho. Então, o que vai fazer? O que vai fazer quando você tem que procurar uma ajuda médica? Você tem que ir atrás de alguém para dar uma direcionada na vida dessa família. Vai ser o primeiro médico que vai acertar? Possivelmente não. Quase certeza absoluta que não. E o que eu falo, assim, é a persistência, né? Persista. Vá no segundo, no terceiro, começa a perguntar quem é. Tem que ser especialidades que cuidam de neurodesenvolvimento. Quem cuida de neurodesenvolvimento? Pediatra, a primeira porta de entrada, se estiver bem treinado. Neuropsiquiatra. Hoje é o otorrino, dentro dessa especialidade, né, que eu falo que tem pessoas já tituladas, que chama foniatria, que não tem nada a ver com fonoaudiologia. É uma especialidade dentro uma área de atuação dentro do otorrino. São médicos hoje que estão habituados também a lidar com o neurodesenvolvimento dessa criança. Então, diante de um acompanhamento médico, esse médico pode conduzir essa criança para estímulos, para profissionais, para poder dar uma condução na vida dessa família, mesmo que o nome final não tenha chegado, mesmo que o CID final não tenha chegado, tem muita coisa para fazer com essa criança. Nos primeiros anos de vida seria o ideal, você muda o prognóstico dessa criança.
entendeu? Mas esses profissionais teriam que estar alinhados e afinados um com o outro. Então, procure ajuda médica. O primeiro médico falou que não é nada, não se satisfaça. Eu falo assim, o feeling de mãe é algo indescritível. Quando Deus presenteia uma mulher com um filho, seja biológico, seja de coração, ele capacita essa mulher. E eu falo que é o próprio espírito cuspindo no seu ouvido. Você está certa, tem alguma coisa de errada. Olha a luz vermelha. E a mãe começa a ficar inquieta e começa a ficar angustiada. Hoje eu falo, dê voz à sua angústia. Dê voz, valide o seu sentimento. Se você está sentindo, às vezes a mãe não consegue explicar o que é. Não sei o que é, mas está diferente. Mas fala, não sei o que é. Meu, ela está vendo. Então, primeiro de tudo, essa família precisa de acolhimento, você precisa abraçar essa família. Ouça mais. As pessoas estão falando muito e ouvindo muito pouco, né? Então, e olhando muito pouco. Nós temos 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca. E a gente não está ouvindo. Atrás de um estresse, atrás de uma angústia, existem razões para aquilo, né? E como é um fundo genético, existem, às vezes, comportamentos atípicos dentro da própria família, de adultos também dentro do mesmo transtorno, que nem foram diagnosticados. Então, você começa a mexer com coisas, você entendeu? Vai na raiz, né, doutor? Vai na raiz e você começa a pipocar problemas para essa família. E, digo mais, o que orientar, né? O que fazer? Vai ter resistência, principalmente dentro da família. O primeiro lugar que esse cuidador, que essa mãe, vai ter um problema de enfrentamento é dentro da família, a não aceitação. Se a própria família tem dificuldade em aceitar, por que a sociedade vai ter facilidade? Como que você pode esperar que a sociedade te abrace? Esse o primeiro contato social já é justamente a família, né? Exatamente. E isso não vai só no TEA, não. Acho que é em todo espectro, toda relação, né? Que às vezes é um problema de droga, uma doença autoimune, né? Eu tenho um exemplo, né? Eu falo que o TEA é um exemplo, é a pontinha de um iceberg, na verdade. Ele é um exemplo bom para a gente poder aprender a ser melhor, sabe? Bacana. Vamos pegar o TEA e vamos destrinchar como a gente pode ser um ser humano melhor? E aí é falar do cuidar do TEA, porque é um exemplo. As mães. Eu tiro meu chapéu para essas mães. Tiro. Eu parabenizo essas mães, os cuidadores que continuam, que investem na criança, invista na criança, sabe? Eu tiro meu chapéu. Eu tiro meu chapéu e eu tenho minha profunda admiração e respeito por essas pessoas. O TEA tem cura? Não, né? Então, se nós estamos falando de uma questão de neurodesenvolvimento, o que nós vamos falar? Nós falamos que tem vários níveis. Você vai estimular essa pessoa para que ela fique apta a uma convivência social boa. Então, ela tem que ser engajada à sociedade. Mas o que acontece no TEA, no neurodesenvolvimento, é que o cérebro tem algumas características diferentes. Então, áreas que amadureceram mais rápido do que outras, porque às vezes está relacionado também com prematuridade, está relacionado com uma série de outras coisas. Áreas que ficaram maduras antes da hora, áreas que ficaram hipofuncionantes, áreas hiperfuncionantes, funcionando mais ou funcionando menos. Então, você vai estimulando essa criança aonde ela tem dificuldade para que ela seja engajada à sociedade e tenha uma vida mais próxima do aceitável, do normal possível, né? Mas ela sempre vai ter aquele neurodesenvolvimento alterado. Não tem como você falar em cura, você fala em adaptação à sociedade. Ela sempre vai ter uma característica ou outra e ela vai aprender a lidar com aquilo, entendeu? Falando em adaptação, quais são os benefícios sociais que quem tem o TEA tem direito? Isso é uma coisa que está vindo agora, foi uma conquista importantíssima. Você vê como o serviço, o serviço público, né? Quando age, as coisas acontecem a favor, né? Então, hoje, por exemplo, tem um cordão, né, que eles podem usar, e isso, aquele cordão colorido, fala que eles têm uma atenção preferencial, né? Então, eles têm... Hoje, outro dia eu estava numa loja, estava vendo, né? Estava preferencial gestante, idoso, deficiente físico e o cordãozinho, né, colorido do autismo, né? E eu falei para o meu filho, você sabe o que é esse cordão aqui? Eu sempre falando de transtorno em casa, né? E ele vê eu fazendo essas coisas de áudio e tal. Mas não é aquele negócio do autismo? Eu falei, então, ele tem preferência. E assim, tem pessoas que acham que é bobagem quem não convive com TEA. E é frescura, não. Se você colocar ele muito tempo numa fila, e a mãe às vezes precisa estar numa fila, ele vai desorientar totalmente se ele não estiver preparado. Então, lugar para estacionar, hoje já tem. Então, lugar para estacionar, esse cordão para ter lugares preferenciais para essa criança. Numa fila de uma
de uma, sei lá, de uma festinha junina, eles chegam um cordão é preferencial. Então, essas coisas. E na escola hoje também, eu estava conversando, inclusive, com uma coordenadora de uma escola, a área de saúde classifica um pouco diferente da área educacional, né? E o TEA está dentro de crianças com cuidados especiais dentro de uma escola. Então, você tem que fazer ajustes, nesse caso, a escola que já tem alguém preparado para isso, né? Fazer ajuste de conteúdo e do processo, né, em si. E de estrutura também. Estrutura, do processo para chegar até nesse aprendizado. Então, às vezes, é uma criança que precisa, na hora de determinados momentos, você tem aulas que ela não vai conseguir participar. E ok. E como você vai fazer isso? Então, é muito estímulo, é uma aula em que as crianças... Então, eu vejo assim, que vai falar muito, cada um vai dar uma opinião, de repente ela vai desestruturar. Tá tudo bem, tira ela da sala, na boa. E assim, as crianças estão melhores adaptadas que os adultos. Elas entendem quando a criança não está bem. Quando o fulano está bem, ele sai da sala. E tudo bem. Não estigmatiza essa criança. Isso é acolher, né? Isso é... Então, assim, essas informações que vieram para que a gente possa... que dê respaldo para essas famílias, isso é essencial. O problema é quando a gente, às vezes, é obrigado a fechar um CID para que essa criança tenha algum benefício. E aí agora, na área de saúde, eu vou falar minha ressalva, eu tenho medo de saírem diagnósticos ainda precoces para que essa família, às vezes, precisando de um tratamento, que esses tratamentos acabam sendo caríssimos, onerosos pra caramba mesmo. E aí você parta para um diagnóstico precoce para poder dar o benefício. E às vezes a pessoa não tem... Não está dentro do... né? Então, acho que sempre existe pessoas de todas as índoles, né? E tem pessoas que querem benefícios sem precisar dele. É triste falar isso, é triste, mas é a realidade. E às vezes quem precisa não alcança. Não alcança. Mas esses benefícios são essenciais para essa família. Foi uma vitória imensa para eles. Não, mesmo porque nós vivemos do nosso país, falando um pouco mais sério, eu gosto de brincar bastante, não sei se a senhora percebeu, né? Eu também. Deixa bem descontraída a conversa, mas o assunto agora, ele é mais sério, porque quando a pessoa tem recurso e pode pagar um plano de saúde ou um particular, consegue um diagnóstico mais fácil. Mas como conseguir isso na rede pública, onde hospitais estão sempre lotados, onde, mas a primeira base é o posto de saúde do bairro. Mas você chega lá, não tem profissional médico, ou porque estão de férias, ou porque o quadro está defasado, ou não estão preparados. Porque, assim, eu entendo que esse primeiro olhar, como que a mãe vai ter se ela precisa trabalhar o dia inteiro, ajudar o marido, cuidar do filho. Às vezes é um filho que cuida do outro filho. Eu vivi isso, né? Minha mãe, ela trabalhava de manhã até a noite, ela trabalhava em salão de beleza, meu pai também o dia inteiro fora. Eu era o mais velho, eu tinha que acabar olhando meus dois irmãos. E às vezes não dá tempo, você, uma criança, não entende isso, né? E como conseguir isso? Acho que o primeiro que tinha que se preparar era a rede pública de saúde, né? Com certeza. Para poder dar esse diagnóstico, para todo mundo ter um direito igual. Todo mundo tem o mesmo direito. Depende, não é, a gente sabe que não é isso. Na teoria é bonito, mas na prática ela é falha. A senhora falou a questão da criança, que a criança bem entende. É interessante que tem uma passagem na Bíblia que Jesus pega uma criança e fala assim, olha, quem não for como uma criança não pode entrar no reino dos céus. Aí ele falou, mas tá, como uma criança, o que eu tenho que fazer? Birra? Tenho que fazer arte? Não. Porque criança não tem preconceito. A criança brinca com rico, brinca com pobre, brinca com preto, brinca com branco, brinca com vermelho. Ele não quer saber se o casal é hétero ou não é hétero, se tem dinheiro ou não tem. Criança brinca. Simplesmente criança brinca. É meu amiguinho. Eu lembro que eu ia para casa da minha avó em Minas também, ali no Triângulo Mineiro. Era lá no Beraba. Né? Que era Beraba, Berlândia e Berzonte. Belzonte, Beraba, Berlândia. E eu tinha um amigo, né, o sobrenome dele era Tibúrcio, né, e era uma família, né, de negros, e eu era muito amigo do Renato, que era o filho mais velho. Então, quando eu ia para casa da minha avó, eu tinha uma infinidade de amigos, mas o primeiro que eu ia
chamar era o Renato. Então a gente brincava, a gente andava a cavalo, a gente jogava bola, né? E como meu avô, na época ele trabalhava na FEPASA, ele era o feitor. E eles trabalhavam, e o pai dele trabalhava com meu avô ali na colônia, então a gente desenvolveu uma amizade. Então a criança não vê isso. A criança não vê a altura, não vê se é magrinho, se é gordinho. Então tudo brinca, então a criança é um espetáculo, né? Então acho que é por isso até essa sensibilidade. Mas a senhora falou que tem um filho, né? Tenho. Manda um abraço para ele. O Davi. O Davi é meu rei Davi em casa, o amor da minha vida. E eu falavam assim, assim, a gente ensina muito para os filhos. Eu falo, não, eu aprendi muito da vida. Davi veio um divisor de águas na minha vida. Davi veio me ensinar a ser melhor pessoa, uma mãe, a ser mais... Enfim, Davi veio transformar a minha vida para melhor. E eu aprendo com ele a cada dia. Ele tem as características dele que me fazem rir. E às vezes mãe fica brava mesmo, mas Davi é minha luz, assim. Por causa dele, eu acabei chegando onde eu estou chegando, né? Então, ele foi um propósito de Deus na minha vida para que eu chegasse onde eu estou chegando hoje. E essa sua última fala, né, da questão da criança, as malícias, né, os preconceitos, são nós adultos que colocamos nas crianças, né? As crianças, elas, até um certo ponto, elas vão sozinhas, depois elas começam a imitar, a partir de 8, 9, a imitar o que o adulto está fazendo. Então, é muito perigoso quando eu vejo uma criança cheia de preconceito, eu falo, os pais são, porque ela está aprendendo em algum lugar, né? Então, a criança é uma coisa que vem para nos amolecer, para nos quebrar, para a gente ver a ingenuidade deles, a pureza que eles têm. Isso é muito lindo de aprender com eles. Então, você falando da questão de escola, né, do poder público, ainda bem que nós estamos aqui, né, Barbosa? Eu falo assim, se cada um fizer a sua parte, pelo menos a sua parte, não fica olhando o que o outro não fez. Faz até onde está no seu alcance fazer, né? Com certeza, em relação ao tratamento e o diagnóstico, a rede pública, por isso que nós estamos aqui, educação continuada. Você tem que educar sem parar, incessantemente, e não desistir. E começar na rede pública, porque, eu vou falar para você, é caro para quem é do privado, é caro. Conheço médicos que falam, olha, para mim foi oneroso, não deu. E eu falo, gente, eu sei da realidade do país. Então, realmente, é por isso que nós estamos aqui. Primeiro, para passar informação e despertar, inclusive, profissionais para que gostem desse assunto. E por isso que eu gosto de eventos, que eu já participei de 2, em que você chama todo mundo, cuidador, mãe, pai, médico que quiser saber, aberto e público. E vamos falar do assunto, porque para abrir os olhos, entendeu? E chamar para o humano mesmo. Tem algo atrás do TEA, que não é só a questão de porque o remédio é caro, porque eu tenho que entrar em licitação, porque o tratamento do AB é caro, então como é que eu faço? Eu vou entrar... Vai muito além disso, sabe? O negócio é a massa que tem que ser despertada, para que cada um fazendo a sua parte, a gente consiga um serviço público, o SUS. Quando ele é exercido da forma correta, ele funciona muito bem. Eu trabalhei 17 anos em SUS. SUS, se for para funcionar bem, ele vai. Então, é muita coisa mesmo para falar, Barbosa. Tá certo. Bom, eu conversei aqui com essa médica otorrinolaringologista há mais de 25 anos, formada pela PUC. Doutor, infelizmente o nosso tempo ele é curto, mas o assunto muito bom. Eu sei que a gente vai conseguir ajudar pessoas. Esse é o intuito. Não é só para contar uma história aqui. É também mostrar que as pessoas podem ter acesso a algumas informações que às vezes no dia a dia não dá tempo de correr. Tá? Doutora Elaine, muito obrigado. Eu agradeço demais a tua presença. Que Deus venha abençoar cada vez mais a tua vida. Abençoe o Davi, toda a tua casa. E eu tenho certeza que ele já está fazendo isso. Tá bom? E se você tem uma história ou você quer conversar sobre um assunto que você acha relevante e importante, entre em contato conosco. 019-978050533 é o telefone aqui do Chronicast, é o WhatsApp. Você manda o contato da pessoa, conta um pouco da história e se der certo ela vai estar aqui conversando comigo. E não se esqueça, hein? Se inscreve no canal,
deixa like, comenta, compartilha e faça esse conteúdo chegar muito mais longe a todos vocês. O meu muito obrigado, um forte abraço, estejam sempre com Deus.